Vamos lá para análise macro. Bom, aqui no Brasil a gente não tem um dia de paz, né? Lembrando que na sexta-feira nós tivemos aí um dia bem ruim para a nossa bolsa, que foi totalmente puxado pela Petrobras. Eu comentei aqui que tinha saído o balanço dela na noite anterior e amanhã daquele dia já ia disparar para baixo, e foi exatamente o que aconteceu. Ela já abriu com 10% de queda, 11%, e aí continuou por lá ao longo do dia inteiro, o que fez com que a empresa perdesse 55 bilhões de valor de mercado em um só dia. E eu lembro que eu comentei aqui todos os motivos. O motivo principal era que o balanço tinha vindo menos 33% de diferença do mesmo período de 2022, ou seja, o primeiro ano do governo Lula teve uma queda de 33% na lucratividade da empresa. Só que esse não era o único detalhe. E essa é a novidade de hoje. O outro detalhe, que era a parte dos dividendos, que eu falei aqui, que ela não ia pagar os dividendos extraordinários, e esse dinheiro ela ia botar num fundo dela, que era para pagamento de dividendos futuros, assim por diante. Eu comentei aqui no vídeo anterior. Agora, a Reuters divulgou uma informação de que, aparentemente, o Lula teve uma participação bem grande nessa negociação, e é aí que mora o perigo. Para a gente precisa só entender o seguinte: o que isso reflete no mercado? Esquece a perspectiva política, se eu sou de esquerda, se eu sou de direita. Cara, esquece isso. O que vai refletir no mercado? A Reuters divulgando que o Lula teve uma participação nisso, e inclusive eles foram mais precisos ainda. Segundo a Reuters, o governo vai se empenhar para alterar as regras que foram criadas para esse fundo, né, para essa reserva da empresa. Lembra que eu comentei aqui? A empresa não pagou os dividendos extraordinários, botou nessa reserva e disse que era para pagamentos de dividendos futuros, não para investimentos nem nada. E agora a Reuters vem com essa informação que o governo possivelmente, agora a gente não tem como saber porque a gente não está lá dentro, pode alterar as regras desse fundo. E se ele altera as regras desse fundo para criar investimentos. E é aí que mora o perigo. Lembra que eu falei? É aí que mora o perigo, porque dá margem para intervenção política na empresa. E é isso que foi divulgado. Então, assim, o primeiro baque é uma notícia negativa novamente para a Petrobras. Então, tudo isso vai precificar não só na Petrobras, mas na bolsa como um todo, porque a gente sabe que ela tem um grande peso na nossa bolsa aqui. Então, e também foram divulgadas outras notícias. Não dá para a gente dizer assim, vai ser ruim agora porque essa notícia em específico. Porque saíram outras informações de outras casas de análise, de outras empresas, e aí a gente vai ter que ver o que a ação vai refletir. Então, não dá para dar um passo à frente e dizer assim, não, vai desabar mais 5% hoje. Não tem como saber isso. Até porque existe muito do caiu comprou nas ações, né? Tipo, uma ação despencou 10%, tem muita gente que não tá nem aí pro que aconteceu com a empresa, vai lá e vai comprar. Hoje, por exemplo. Então, para isso a gente vai ter que ficar de olho. Só que a gente lembra, tem muita coisa acontecendo pelo mundo que vai interferir na nossa bolsa aqui também. Não é só de Petrobras que a nossa bolsa vai viver nesses últimos dias. E as outras coisas que estão acontecendo, por exemplo, na Vale, que é outra empresa aqui do Brasil, que tem um grande peso na nossa bolsa, eles postergaram a troca do CEO. Ou seja, eles jogaram para frente. Até dezembro vai ficar o mesmo CEO. Pode afetar as ações. Mas o que vai afetar mesmo vão ser as divulgações das inflações pelo mundo. Inclusive a inflação dos Estados Unidos, que vai sair amanhã. E junto também vai sair o nosso IPCA, que sai amanhã junto com a dos Estados Unidos. E a inflação aqui no Brasil, que é o IPCA, ela vai vir aí tem uma perspectiva de vir acelerando de 0,42% para 0,78%. E isso não é bom, né, para o Brasil, porque é um aumento de inflação, é justificado pelo aumento do preço das mensalidades escolares e também do ICMS da gasolina, que eu já tinha comentado aqui, que no mês passado também refletiu com uma pequena alta de inflação aqui no Brasil. Mas para a gente vai mais bater nos preços, nas ações e no mercado aqui, a inflação dos Estados Unidos, que sai amanhã às 9h30 da manhã.
E no cenário global que vai afetar para a nossa bolsa aqui hoje, nós tivemos a Ásia fechando mista, ou seja, as bolsas da China fecharam em altas bem expressivas, só que do Japão e outras, Austrália, por ali, eles caíram. O que acontece? A gente tem aí a China subindo porque a inflação deles veio maior do que o esperado. Lá tá vivendo um mundo contrário, porque eles estavam num período de deflação, agora veio mais inflação e foi visto como positivo pelo mercado, porque mostra que a China está voltando a acelerar. Só que não é tudo maravilhas, porque as bolsas subiram, só que a inflação ao produtor da China ainda caiu. Ou seja, veio deflação na parte da produção chinesa, o que refletiria positivo para o mundo, porque a China é a fábrica do mundo. Ela acaba exportando deflação, é bom. Ou seja, ela acaba exportando preços menores. Seria o primeiro reflexo para a gente aqui como positivo. Tá? Só que o que acontece? Também tivemos o minério de ferro caindo lá. E aí vai afetar diretamente a nossa Vale, porque o minério de ferro caiu mais de 5% só essa madrugada. Então, assim, se a gente botar numa balança com as outras bolsas da China, da Ásia caindo e o minério de ferro despencando, a gente ainda tem um reflexo mais para negativo, pensando num cenário de China influenciando aqui para o Brasil. E, inclusive, o Japão também teve uma queda mais expressiva, mas lá eles vivem um momento particular deles. Eles caíram porque o PIB veio maior do que o esperado. Não veio muito ao caso, mas é o seguinte, porque lá o Japão ele tem uma política monetária, o Banco Central está incentivando a economia. E se o PIB veio maior que o esperado, naturalmente o Banco Central vai poder recuar nesses incentivos e aí a gente vai ter aí finalmente uma perspectiva de eles aumentarem os juros lá. E a bolsa reflete com queda, óbvio, né? Juros para cima, bolsas para baixo. Esse é o primeiro racional que fez as bolsas do Japão também caírem, né? Então, num contexto geral, se a gente pegar tudo isso que está acontecendo no mundo, a gente tem a Europa também caindo, prejudicada pelo setor de mineração lá, que eu comentei, minério de ferro desabando, vai afetar a nossa empresa aqui, a Vale, mas também afeta para eles. Então, se a gente botar tudo no frigir dos ovos, hoje seria aí um dia de abertura negativa aqui na Bolsa Brasileira e de alta para o dólar aqui no Brasil novamente. Só que lembra que eu comentei, o driver econômico do mundo vai ser a inflação dos Estados Unidos amanhã. Então, talvez a gente não tenha um movimento muito forte hoje aqui, porque o mercado como um todo vai esperar esse dado que sai amanhã. Então é isso, se esse é o tipo de informação que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes do mercado aqui nosso do Brasil abrir, só se inscrever aqui no canal. Se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Beleza? Um abraço!